Paulo, também do nosso irmão Cleves, de todos, né, que estão se esforçando a cada dia aqui, para que o amor de Deus realmente seja multiplicado nesse lugar e para que as bênçãos dele, né, desçam sobre esse lugar. Eu tenho certeza que você que está aqui já tem visto a glória de Deus e o poder dele derramado nesse lugar, porque eu tenho certeza que muitas são as bênçãos que Deus tem derramado, né, na vida de cada um, os irmãos que têm vindo aqui, né, eu tenho certeza da presença de Deus nesse lugar. Nós já ouvimos já no começo do culto uma palavra aí maravilhosa, né, que fala do que poderia nos separar do amor de Deus. Eu queria ler uma outra palavra com os irmãos nessa noite, que fica ali no livro de Mateus, rapidamente. Só queria ler no livro de Mateus, ali no capítulo 5. Aleluia, Jesus. Vou ler alguns versículos apenas, para acharem aí, que eu vou estar lendo. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? O que eu queria comentar com os irmãos, que o Senhor colocou no meu coração a respeito dessa palavra, que reboliço, né, irmão? Que Jesus havia causado no tempo em que ele andou aqui nessa terra, né? E aqui nesse livro de Mateus, aqui no capítulo 5, nós já vemos já o nosso Senhor Jesus Cristo já na plena, exercendo já o seu ministério, pregando a palavra e levando as boas novas do reino para todo aquele povo. E realmente, ele chocava, porque como nos dias de hoje, todas as coisas que Jesus falou, que Jesus pregou, eram realmente totalmente contrárias à visão do homem daquele tempo, e com certeza elas continuam sendo muitas vezes difíceis de nós compreendermos nos dias de hoje também. Jesus era um homem que ele apareceu como um homem comum, como eu e você, porém, nele já se havia feito a presença de Deus através do seu Espírito, ele já havia sido provado, ele já estava percorrendo toda aquela área ali da Galileia onde ele morava, e ele já estava fazendo com que os seus feitos, a sua palavra, tudo que ele estava fazendo ficasse já notório ali no meio do povo. E Jesus, onde ele estava, coisas milagrosas aconteciam. Aleluia. Doenças eram saradas instantaneamente, cegos viam, pessoas que não podiam andar, andavam, coxos andavam. E a glória de Deus se manifestava tremendamente sobre a vida de Jesus, porque ele fazia a vontade do Pai. E muitas coisas aconteciam ao redor dele. Pessoas que simplesmente tocavam nas suas vestes eram saradas instantaneamente. Demônios, espíritos malignos, somente ao comando da sua voz, eles eram expelidos. E Jesus, naquele tempo, eu tenho certeza, como no dia de hoje, como também na minha vida e na sua vida, Jesus falava grandes palavras e contava grandes coisas sobre o reino dele, que era o céu. Aleluia. Que você também já deve ter ouvido, e eu também ouvi, a gente se alegra e anseia, né? Por poder alcançar esse reino, poder estar no céu, na glória com ele. É por isso que a cada dia, né, que nós caminhamos nessa terra, cada dia que nós estamos andando aqui, as aflições, as lutas
pode ter certeza disso, meu querido irmão, minha querida irmã que aqui hoje está. Deus tem uma coisa muito melhor, muito mais maravilhosa, muito mais grande e preciosa preparada para mim e para você lá no céu, lá no reino dele. Basta que eu e você continue perseverando, né? E andar na presença dele. E é tremendo como por causa da fama, de tudo que Jesus fazia, de tudo que ele realizava, o povo já logo cedo já começava a se reunir em todos os lugares. A gente via que ali, em todo aquele lugar ali, de Jerusalém, Sidom, ali dos lados do sul, do norte, de toda aquela terra ali, o povo logo cedo, logo de manhã, já ia se reunindo logo de manhã. Por quê? Porque eles já sabiam que os discípulos de Jesus andavam ali próximo do mar da Galileia ali, e ali, ele andando com seus discípulos ali, o povo se ajuntava, porque muitos ali iam procurar Jesus, com seus olhos esperançosos, com seus corações cheios de esperança, porque haviam problemas e necessidades, e Jesus já havia provado que ele tinha realmente graça, que ele tinha realmente sido enviado por Deus para poder sarar qualquer problema. Não havia nenhuma dificuldade, não havia nada que ele pudesse que resistisse ao toque da sua mão, à ordenança da sua palavra. Nessa noite, você que está aqui, você tem que crer também nessa palavra, que não há nada que Jesus não possa consertar na tua vida, não há situação, não há um problema que não esteja sob o domínio dele. Basta que eu e você criamos na palavra dele, criamos na voz, aleluia, de comando que ele tem sobre todas as coisas. Porque, assim como é Deus, também é o seu Filho. Pela voz de Deus e pela palavra do seu poder foram feitas todas as coisas, não é verdade, irmão? Então creia que também, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, investido, aleluia, através do Espírito Santo operando na nossa vida, também ele vai poder realizar todas as coisas. Uma coisa que a gente não pode deixar é a nossa fé. Nós temos que continuar nos agarrando a cada dia com ela, para que ela possa realmente fazer com que a palavra de Deus realmente ela frutifique na nossa vida. Porque a gente sabe que sem fé é impossível agradar ao nosso Senhor Jesus. Aleluia. Não tem jeito de agradar ele sem fé. E Jesus caminhando ali, naqueles lugares ali, quando ele estava fazendo o sermão aqui desse monte, ele caminhando ali, ele fez coisas tremendas, com que fizeram com que realmente não ficasse dúvidas, que ele realmente era o enviado e o Filho de Deus. Mas como hoje, irmãos, nós temos dificuldade para entender todas as coisas que Jesus pregou e falou. Naquele tempo, hoje também, se tem a dificuldade. Porque, como eu falei agora, muitas vezes você crê na palavra, você ouve a palavra, mas quando chega a dificuldade, quando chega o problema, parece que a palavra não está fazendo mais efeito na sua vida, não está fazendo mais efeito, a gente começa a olhar mais para a dificuldade do que o problema, a gente esquece que Jesus ainda, ele é todo poderoso, ele não mudou. Como ele fez, como ele falou essas palavras, lá, quando ele estava pregando esse sermão, essas palavras continuam sendo poderosas para poder romper toda dificuldade, aleluia, toda impossibilidade, tudo que é limitado para nós, para Jesus ainda continua sendo, aleluia, possível para ele, porque ele continua sendo Deus do impossível, aleluia, e ele está aqui nesse lugar, e ele, se você trouxe um problema, se você trouxe uma dificuldade, saiba que com certeza Deus hoje, se o seu problema é difícil de resolver, mas ele vai dar estratégia, ele vai dar um caminho, ele vai dar uma visão diferente para você, ele vai dar um renovo na sua vida, como ele fez com aquele povo, aquela multidão que estava reunida em volta dele ali. Ela não saiu desamparada, ela não saiu do jeito que ela chegou. Mas, se você for ali no capítulo 7 de Mateus, no versículo 28, você vai ver que no final da pregação ali do sermão, a Bíblia nos fala que a multidão estava o quê? Maravilhada com o seu ensino, maravilhada com a sua sabedoria. Não porque ele falava coisas bonitas, porque ele sabia se dirigir ao povo e sabia falar coisas bonitas que tocavam o povo e emocionavam o povo. Não, mas é porque eles viam a autoridade do Deus Todo-Poderoso na vida dele. Aleluia. Creio que você também tem que saber disso. E como Jesus, naquele tempo, os ensinamentos dele e as coisas deles causaram uma grande revolução, porque eram contra tudo que se falava e se pensava naquela época. Saiba que eu e você também, que já fomos investidos, aleluia, na pessoa de Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, muitas vezes no lugar onde você estiver, onde você for, você vai abrir a sua boca, você vai falar da lei e da
as coisas que Jesus Cristo nos ensinou. E muitas vezes você vai encontrar barreira, você vai encontrar dificuldade, porque como era o povo